Olá, amigas e amigos da Casa de Bambas. Hoje o projeto Rio Capital Mundial do Livro nos traz a Mangueira, mais precisamente a Biblioteca Comunitária Ateliê das Palavras, onde a nossa equipe foi recebida pela Kelly Lousada, está aqui com a gente para contar sobre um pouco da importância desse espaço para a comunidade da Mangueira e também para a região, para adjacências também, né, Kelly? Obrigado por nos receber. Por receber o projeto Rio Capital Mundial do Livro, a Casa de Bambas está gerando esse conteúdo para poder fortalecer os espaços comunitários de livro, leitura e literatura. Então, para a gente é uma honra estar aqui com você. O prazer é todo nosso, né? Porque pessoas que falam sobre livro são sempre bem-vindas aqui no nosso espaço, na nossa biblioteca. E a biblioteca ela faz parte de uma associação, né, que lida com essa questão da cultura, da educação, voltada para a comunidade da Mangueira. Conta um pouco dessa relação da associação com a biblioteca, como surgiu a biblioteca nesse contexto? O nosso nome, né, é Associação Meninas e Mulheres do Morro, e que abriga uma biblioteca comunitária. E hoje a biblioteca comunitária é o fator principal do nosso espaço. Todos os projetos editais que a gente escreve, a biblioteca é a vertente maior, é a nossa, como é que eu posso dizer, é o nosso carro-chefe. E a importância que tem dessa biblioteca para a comunidade é isso, é dar acesso ao livro, porque quando a gente nem diz a leitura, né? Porque a leitura cada um tem a sua. Tem leitura de mundo, leitura de jornal, leitura de revista. A nossa ideia é dar acesso aos livros para quem não tem acesso, porque a gente sabe como é que os livros são caros, né? E a biblioteca está aqui aberta para a comunidade, não só aqui da Mangueira, mas do seu entorno. E a biblioteca ela faz ações também regulares ou pontuais em parceria com outras frentes também de atuação da associação, né? Como eu disse, a biblioteca é o fator principal da nossa instituição. Então, reforço escolar, parte da ideia da biblioteca, da leitura pelo prazer de ler, todas as outras ações de arte passa pela biblioteca, porque sempre tem um artista ou um escritor homenageado. Todas as nossas ações partem da biblioteca e acontece dentro da biblioteca. Tá ótimo. E diante desse cenário cada vez mais tomado não só pelas redes sociais que já estão no seu ápice, digamos assim, mas também com a inteligência artificial cada vez mais presente. Como fazer para estimular as crianças e jovens a continuar com a leitura do livro físico? Boas mediações de leitura, maior incentivo das crianças pegarem o objeto livro, sentir o cheiro do livro, porque a história é escrita, ela é mais bonita, bem mais lida do que no computador. O computador tem aquela coisa que a gente sempre fala, né? Que cansa a vista, cansa a memória, dá um cansaço físico. E o livro não, o livro você senta num canto, o objeto livro você leva para onde quiser e a história flui melhor, é bem mais escrita, melhor escrita, né? Enfim, o objeto livro, ele tem que ser passado como se fosse um presente. E a nossa ideia é que a gente nunca incentiva as crianças a ler no computador, nada disso. A nossa incentivo aqui é com livro objeto. Manter o hábito, né? O hábito do livro porque se a gente atinge uma criança, essa criança vai se tornar um adolescente leitor, um adulto leitor e usando o objeto livro. Por isso que o livro nunca acaba. Tem muita influência também na relação com o jornal impresso, né? A questão da leitura, né, do livro desde criança. O jornal impresso vem enfrentando essa crise também, muito por conta dessa falta do hábito de ser perpetuado, né? Porque, gente, não tem nada melhor do que você abrir um jornal e ler. Não tem nada melhor do que você sentir o cheiro do material, do jornal. É a mesma coisa do livro. Não tem prazer maior do que a gente pegar um livro e ler, do que ficar com a tela do telefone ou do computador na nossa frente. Eu acho que acho que não tem nem graça. O livro físico é que permite aquela viagem na história, você mergulhar na história Fecha o livro, fecha os olhos e viaja. E o computador, se você faz isso, aí toda hora sai, você tem que ficar... As distrações, as 500 abas estão abertas o tempo todo, a pessoa vai viajando ali e sai do foco, né? Quando você está no melhor da leitura, pode acabar a bateria, aí você até carregar o telefone, ou o notebook... Pula a notificação, a pessoa já se distrai, se perde, né? E o livro não, o livro você não tem nada disso. O livro você abre, você vai lendo, você só para de ler quando você quer. E o foco está ali o tempo todo. Exatamente. Hoje, qual é o público majoritário da biblioteca e como é que é a interação, a relação desse público com esse espaço? São crianças que moram aqui, a maioria mora aqui na Mangueira. O nosso maior incentivo, a nossa maior mediação de leitura com o objeto livro é para as crianças, porque a gente entende que quem
pega o hábito de ler, nunca mais para. Então vai se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, um senhor, uma senhora, né? Leitor. Com certeza. E vamos falar especificamente dessa comunidade, que é uma comunidade tradicionalíssima do Rio de Janeiro, que tem uma das maiores escolas de samba do Brasil, né? Então, como é que fica essa relação com a cultura e com a educação diante desse cenário de uma comunidade tão pujante como aqui da Mangueira? Esse samba não, mas o samba passado, acho que foi esse também, falava de mulheres guerreiras. E as crianças identificaram alguma dessas mulheres guerreiras aqui dentro. Pegando o livro, lendo um livro sobre cultura africana, lendo sobre mulheres líderes. Aí, pô, Kelly, pô, quem tá aqui, pô, esse livro fala dessa mulher do samba. Ainda mais esse ano com o enredo sobre o povo. Exatamente, né? E a gente brinca muito aqui, porque eu sou candomblessista, né? Então eu falo muito, aí incentivo eles a procurarem livros, né? Assim, e isso é muito importante, gente, porque quando uma criança daqui sai falando que aqui tem uma história, um livro que remeta a esse samba, as pessoas vêm aqui procurar saber para poder entender melhor o enredo. Biblioteca comunitária faz sentido em qualquer outra comunidade. Quem puder incentivar, ter um espaço desse, incentive. Quem puder, nem que for uma salinha com meia dúzia de livros, mas incentivar a leitura é muito importante, porque a gente cresce em crianças mais astuciosas, que falam mais, que escrevem melhor. Mais desenvoltas para a atividade como um todo, né? Porque a leitura faz isso. Você vai ser uma pessoa mais autônoma, você vai ter mais argumentos, porque a leitura te traz isso. É verdade. E além desses trabalhos em várias frentes, né, na associação, existem parcerias com outras ONGs, com organizações de modo geral? Temos uma rede de biblioteca chamada Conexão Leitura, que tem esses espaços em diversos lugares do nosso município, Rio das Pedras, Maré, Tijuca, então, em vários outros lugares. Fazemos alguns trabalhos com algumas instituições aqui da comunidade, inclusive uma acabou de me pedir ajuda para organizar uma biblioteca lá no alto do morro. Aí estou marcando para ir lá semana que vem. Enfim, leitura é sempre leitura, gente. Leitura do objeto livre, né? E isso também se dá, essa reunião que vocês tiveram agora há pouco, o fato de você ser uma liderança em relação a bibliotecas comunitárias. Conta um pouco da sua atuação nesse cenário. Eu venho já de muitos anos trabalhando na comunidade, né? Desde 89. Passei por associação de moradores, passei por um outro projeto de cultura aqui dentro da comunidade, até a gente pensar num espaço nosso, com a nossa cara. E a leitura sempre foi. Comecei a ler Júlia, Sabrina, depois pulei para Sidney Shell, da Agatha Christie. Então, eu sempre gostei de ler. E a minha ideia era que a minha comunidade se tornasse uma comunidade leitora também. Tá certo. E na sua opinião, o que faz o Rio merecer esse título de capital mundial do livro? O Rio é um estado, né, incentivador da leitura. O Rio oferece diversas ações para a literatura. O Rio abraça as ações literárias. Qualquer outro, se você parar para pensar, um movimento tem algo voltado para o livro, para a leitura. O Rio merece o título de ser, né, a capital mundial do livro, por isso, por ser um estado incentivador à leitura literária. Tá certo. E deixa agora, para finalizar, uma mensagem para a galera da comunidade da Mangueira e das adjacências também, para poder vir aqui conhecer a biblioteca, fazer uso desse espaço e poder, né, interagir com tantas outras ações a partir daqui. Gente, o nosso espaço está aberto de segunda a sexta, de 9 às 18. A biblioteca está aberta além desses horários, porque é só bater na minha porta que eu venho aqui para poder emprestar o livro. Os livros que tem aqui no espaço são todos para serem emprestados para a comunidade, não é só para ser lido aqui dentro do nosso espaço. As crianças podem levar para casa, adulto, quem quiser. Sejam bem-vindos a conhecer a Biblioteca Ateliê das Palavras. Maravilha. Kelly, obrigado por receber a gente, obrigado por essa troca tão importante. E o Rio Capital Mundial do Livro tem essa prerrogativa, né, de mostrar mais os espaços de leitura, de livre leitura, que as pessoas interajam mais com esses espaços, promover a leitura, né, a gente mantém esse hábito vivo, né? Exatamente. E que não seja só esse ano, gente, porque nós merecemos, nós cariocas merecemos esse título, nós cariocas merecemos
projetos e ações, editais voltados para o incentivo à leitura. Com certeza, que venham muito mais, não tenho dúvida. E você que esteve com a gente até agora, obrigado pela sua companhia nessa entrevista. No próximo episódio, mais sobre um espaço, sobre uma personalidade voltada para a importância da leitura, essa pauta da leitura do livro e da literatura. Bom demais ter você com a gente. Até o próximo episódio do Rio Capital Mundial do Livro. E leiam. Isso aí.